Pauta da sessão do dia 19 de setembro de 2023. Havendo números legais invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos presentes, meus colegas vereadores e vereadoras, a secretária Day, o Adilson, assessor de imprensa, a Marlova, nossa assessora jurídica, e o secretário de obras, Nilson, né, e a nossa secretária Ana Paula. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 12 de setembro de 2023. Ata da 28ª reunião ordinária do terceiro exercício da 14ª legislatura, em 12 de setembro de 2023. Aos 12 dias do mês de setembro de 2023, às 19h10, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 28ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Rosemary Krause Senen e Zunei Jochen. Verificada a presença legal de vereadores, a presidente, Maria Valdete Seman Correia, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, a presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 5 de setembro de 2023, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, passamos às indicações verbais. O vereador Edeclésio solicitou manutenção e desobstrução das bocas de lobo na rua 15 de novembro, evitando que, com fortes chuvas, haja incidência de água sobre as calçadas e nas residências, mesmo sabendo que a obra do asfalto passará nessa rua. Mas enquanto a obra não chega, evita-se assim esse transtorno. Dando continuidade, a presidente dispõe em segunda votação, com as emendas, o projeto de lei complementar número 001 de 2023, que altera a lei complementar número 14 de 18 de setembro de 2013, estrutura quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais do município de Atalanta e da outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade com as emendas. Ato contínuo, a presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 017 de 2023, que altera a lei número 940 de 2006, que reestrutura e dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Atalanta. O projeto entra em discussão. A vereadora Daiane e os vereadores Max e Zumbi das comissões e é aprovado por todas. Unanimidade. Em seguida, a presidente abriu a palavra livre. Inscrita, a munícipe Jaqueline Presente relatou um fato ocorrido na escola de Ribeirão Matilde, envolvendo sua filha de 4 anos no período matutino, o pré-escola complementar. Disse que no dia 31 de agosto, como de costume, foi buscar a filha na escola no final da tarde, mas a menina não estava mais na unidade de educação e ninguém sabia o que havia acontecido. Ocorreu que um professor a encaminhou para o ônibus do transporte escolar com destino ao centro, demonstrando uma grande falta de comunicação entre os profissionais de educação. Após o grande susto, a criança foi localizada, porém é inadmissível o que ocorreu, destacando ainda que não há qualquer aparato de segurança para acessar a referida escola e nem monitores no transporte escolar. Os vereadores Max, Daiane, Rosemary, Carlos Alexandre e Edeclésio solidarizaram-se com a munícipe e agradeceram pelas colocações, salientando que a referida escola é de qualidade, mas que isso jamais poderia ter ocorrido, mas que sirva para que sejam realizados os ajustes necessários a fim de evitar novos episódios como esse. Na palavra livre entre os vereadores, o vereador Max relatou sobre o caso de uma cidadã atalantense que teve um infarto
e a família, ao procurar com urgência o Hospital de Agrolândia, com o qual nosso município mantém convênio, houve demora no atendimento porque a recepcionista estava exigindo toda a documentação antes mesmo de iniciar os primeiros atendimentos, cuja paciente veio a óbito. Repudiou o descaso com a comunidade atalantense por parte da funcionária do hospital, a qual ainda fez um boletim de ocorrência contra os familiares. Os vereadores Hélio, Edeclésio e Carlos Alexandre também repudiaram a forma de atendimento, sugerindo inclusive a elaboração de uma moção de repúdio a ser encaminhada à direção do hospital. A vereadora Rosemary reforçou o convite do deputado federal Rafael Presente para a reunião, dia 15 de setembro, em Ituporanga, no Parque Nacional da Cebola, que será de suma importância para os agricultores, pois trará esclarecimentos sobre a legislação trabalhista e fiscalização do MTE. O vereador Edeclésio convidou todos para a tradicional cavalgada do João da Mula, que será nos dias 16 e 17 de setembro, cujo evento já se tornou uma referência na região do Alto Vale e até fora do estado de Santa Catarina. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, a presidente convoca para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 19 de setembro de 2023, e às 20 horas e 10 minutos, a presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pela presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco a ata em discussão. Em seguida, em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Correspondência. Peço à secretária para ler as correspondências. Ofício número 29 de 2023, Atalanta, 19 de setembro de 2023. Ao ilustríssimo senhor Joacir Fernando Casagrande, Fundação Hospitalar Alex Kriser. Chegou ao conhecimento desta casa que no dia 9 de setembro de 2023, algumas pessoas de nosso município se dirigiram até a Fundação Hospitalar Alex Kriser com uma pessoa civilmente incapaz, portadora de doença grave, a qual chegou nos braços de familiares desacordada e em estado grave, sendo que mesmo diante da gravidade da situação e do desespero da família em tentar salvar a vida de seu ente, estes foram impedidos de entrar na área de atendimento por um funcionário que se encontrava na recepção, o qual exigia a apresentação de documentos para que a paciente fosse atendida. Tal informação causou grande preocupação a todos. Eis que em uma situação de emergência, como a do caso referido, em que a paciente, inclusive, acabou indo a óbito no hospital, não há como ser exigido que a família apresente documentação ou faça um prévio cadastro, para que somente aí seu familiar seja atendido, pois, como dito, se trata de um atendimento de urgência, onde em grande parte dos casos a família sequer tem tempo ou lembra de pegar documentos antes de se deslocar ao hospital. Conforme é disso, a missão da Fundação Hospitalar é promover assistência à saúde com qualidade e segurança ao paciente de forma humanizada. E é isso que buscamos através deste ofício para nossos munícipes, que sejam atendidos pelos funcionários da Fundação de forma humanizada. Eis que todos que se deslocam até ela já estão com a saúde debilitada, muitas vezes assustados ou desesperados, merecendo ser atendidos por pessoas preparadas, que saibam acolher o paciente e sua família, o que não aconteceu no caso em comento, onde, segundo as informações recebidas, o profissional que estava na recepção chegou até mesmo a registrar um boletim de ocorrência contra a família, já tão devastada pela perda sofrida. Importa esclarecer, neste ponto,
que o médico que estava de plantão na ocasião, ao ouvir o desespero da família, prontamente autorizou a entrada e fez o atendimento, sem exigir qualquer cadastro ou apresentação de documentos, pois identificou se tratar de um caso grave. Neste caso, talvez nada mais pudesse ser feito, mas em tantos outros, quanto pode custar o desespero ou a falta de humanidade de um profissional para lidar com uma situação como esta? Vale ressaltar, por fim, que não é a primeira vez que recebemos relatos de munícipes que foram mal atendidos na Fundação, sendo imprescindível que medidas sejam adotadas para que fatos como estes não voltem a ocorrer e para que todos que cheguem na recepção da Fundação, procurando atendimento, sejam atendidos em conformidade com os valores da entidade, quais sejam saúde humanizada, respeito e ética profissional, pois, se assim não o for, não faz sentido que o município de Atalanta mantenha um convênio visando atender melhor nossa população, mas que esta não encontre este atendimento quando chegue no hospital conveniado. Assim, os vereadores que integram esta casa requerem que os fatos narrados sejam apurados e as falhas corrigidas, para que nossa população seja atendida em conformidade com a missão e valores desta entidade. Sem mais para o momento, e certos de que teremos nosso pedido atendido, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. Informativo. A Administração Municipal de Atalanta, por meio da Secretaria de Transportes e Obras, informa que, em virtude de não possuir aterro específico para resíduos de construção civil, não irá mais recolher entulhos como tijolos, pedras, madeiras tratadas, etc. Por esta razão, em conformidade com o disposto no artigo 16, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 12.305 de 2010, e artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, e artigo 10, inciso 1, da Resolução 307, de 5 de julho de 2002, do CONAMA, cada proprietário ficará responsável pela destinação de seu entulho. Atenciosamente, Nilson Perino Sens, Secretário de Transportes e Obras. Indicações verbais. Pergunto a cada vereador. Vereador Hélio? Não. Vereador Max? Não. Vereador Alexandre? Não. Vereadora Rosimari? Não. Vereadora Daiane? Não. Vereador Antônio? Não. Vereador Zunei? Não. Vereador Edeclésio? Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 017/2023 altera a lei número 940 de Coloco o projeto de lei número de 2023 à votação. Pergunto a cada vereador. Vereador Edeclésio? A favor. Vereador Zunei? A favor. Vereador Antônio? A favor. Vereadora Daiane? A favor. Vereadora Rosimari? A favor. Vereador Alexandre? A favor. Vereador Max? A favor. Vereador Hélio? Aprovo. Dou como aprovado por todos os vereadores em segunda votação o projeto de lei número 017/2023. Projeto de resolução número 002/2023. Mensagem do projeto de resolução número 002 de 2023. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Atalanta, nos termos do disposto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e artigos 12, inciso 12 e 158 do Regimento Interno, vem submeter à deliberação desta Casa o projeto de resolução sobre o número 002 de 2023, que autoriza a participação de 3 vereadores no Encontro Nacional de Gestores Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar e da outras providências.
Justificativa. A presente resolução tem como objetivo autorizar a participação de 3 vereadores no Encontro Nacional de Gestores Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar, que será realizado no período de 26 a 29 de setembro do corrente ano, na cidade de João Pessoa, Paraíba. A presença dos vereadores neste encontro é de suma importância, pois os mesmos participarão de palestras e debates que abordam diferentes assuntos voltados à sua qualificação como parlamentares, sendo que o conhecimento adquirido certamente será revertido em favor dos munícipes, que terão um poder legislativo cada vez mais atuante e preparado. Além disso, a participação neste evento terá o condão de fortalecer o poder legislativo como um todo. Assim exposto, submete-se à deliberação desta Casa para que, se aprovado pelo plenário, possa a Câmara ser representada nas ações de caráter educacional voltadas à qualificação dos vereadores e ao fortalecimento do poder legislativo. Para tanto, conta-se com apoio dos nobres edis que integram este parlamento. Câmara Municipal de Atalanta, 19 de setembro de 2023, mesa diretora. Projeto de resolução número 002 de 2023. Autoriza a participação de 3 vereadores no Encontro Nacional de Gestores Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar e da outras providências. A Câmara Municipal de Atalanta decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a participação dos vereadores Carlos Alexandre Voss, Hélio Moll e Rosemary Krause Senen no Encontro Nacional de Gestores Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar, a realizar-se no período de 26 a 29 de setembro do corrente ano, na cidade de João Pessoa, Paraíba, tendo por objetivo participarem de palestras que abordam diferentes assuntos voltados à qualificação dos parlamentares, com saída prevista para o dia 26 de setembro e retorno previsto para 29 de setembro. Artigo 2º. Para cobrir os gastos relacionados à participação dos vereadores no evento mencionado no artigo 1º, será adotado o sistema de diárias, com pagamento de passagens e ou ressarcimento de despesas com combustível e desgaste de veículo, no que se refere aos deslocamentos a serem efetuados, se assim for o caso, nos termos da legislação aplicável. Artigo 3º. Os participantes do evento de que trata o artigo 1º deverão, após o retorno, apresentar relatório circunstanciado sobre o evento, em plenário ou por escrito. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de setembro de 2023. Câmara Municipal de Atalanta, 19 de setembro de 2023. Coloco o projeto de resolução número 002/2023 em discussão. Coloco o projeto de lei de resolução número 002/2023 em votações nas comissões. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Marques, a favor. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei de resolução número 002 em votação única. Pergunto, vereador Hélio. Aprovo.
Vereador Marcos. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Rosimari. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em votação única o projeto de resolução número 002/2023. Moção número 002/2023. Peço à secretária para ler a moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atalanta, moção número 002 de 2023. Os vereadores abaixo subscritos, com assento na Igreja Casa Legislativa do município de Atalanta, pertencentes às bancadas do MDB, PP e PSD, no exercício de suas atribuições regimentais, vem requerer que, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, seja encaminhado por esta Casa Legislativa a presente moção de apoio aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como forma de apoio às recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, no sentido de reiterar a importância de se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional, como único legitimado a legislar em tudo aquilo que é próprio de sua competência. Justificativa. Conforme disso, cabe ao Congresso Nacional, dentro de suas competências e limitações, legislar. De outro lado, ao Supremo Tribunal Federal cabe a função de guardar a Constituição Federal e não legislar. Todavia, nos últimos anos, estamos presenciando o Poder Judiciário, através do STF, invadir a competência do Poder Legislativo, com o que não podemos concordar, sendo imprescindível manifestar nosso apoio ao Congresso Nacional no sentido de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo de legiferante. Além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos, consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de se legislar por vias judiciais, matérias a respeito da prática do aborto, conforme implícita na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF número 442, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF número 442, que não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, mas propõe a tese que ultrapassa este marco de 3 meses, visto que está fundamentada no argumento de que não haveria como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto da pessoa só seria reconhecido após nascimento com vida. E afirma ainda que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana, para os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana, segundo os próprios ministros da Corte, é o valor intrínseco simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto de pessoa humana, autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual e o valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, é na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a ser conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se assim, na própria tese, critérios alheios ao ordenamento jurídico brasileiro e um relativismo tal que atinge a vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Esta moção ainda louva especialmente as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo, e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar nosso expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário número 635659, referente ao tema das drogas, e da ADPF número 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não podemos desprezar a vontade popular prevista no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, o qual dispõe que todo poder emana do povo, sendo que este poder é exercido através de nós, seus representantes eleitos. Portanto, esta moção se faz voz da população que representamos, população que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. Esta tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente ao tentar esquivar-se da restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar, e que há décadas barra esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas, o Congresso Nacional. Sendo assim, os vereadores que integram esta Câmara Municipal requerem que seja submetida a presente moção de apoio ao plenário desta Casa e, devidamente aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, presidente do Senado Federal, e ao excelentíssimo senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, tudo em apoio e apelo. Câmara Municipal de Atalanta, 18 de setembro de 2023. Coloco a moção número 002/2023 em discussão. Vereadora Rosimária. Boa noite aos meus colegas vereadores, aos demais que estão aqui nessa casa nos assistindo. Então, eu acho que essa moção, ela é de muito grande valia para a gente. No texto, como diz aqui, o Congresso Nacional, ele tem as competências, as suas competências e limitações, é legislar. E do outro lado, o Supremo Tribunal Federal cabe a função de guardar a Constituição Federal e não legislar. Hoje, o STF quer passar por cima da Câmara dos Deputados e do Congresso, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Por quê? O aborto não é uma brincadeira. Eu acho que a gente não pode concordar com isso, né? Então, eu peço que os demais vereadores assinem essa moção para a gente encaminhar para a Câmara dos Deputados para não concordar com isso. Obrigada. Também quero fazer uma fala. Vereadora Daiane. Boa noite a todos os vereadores que fazem parte dessa casa, a todos que estão presentes aqui e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero deixar claro que atualmente no Brasil, né, o aborto ele é permitido parcialmente. O Congresso permite, né, a prática do aborto em casos de gestações em decorrência do estupro e quando há risco de vida para a mãe na gravidez. Também no ano de 2012 foi autorizado pelo STF já, né, o aborto de fetos anencéfalos, ou seja, que não tem cérebro e que
quando nascer, eles não vão conseguir sobreviver, né? Então, para esses casos, já é permitido o aborto no Brasil hoje. É permitido através de medicação somente. E como menciona, né, ali no que eles querem fazer, um bebê de 12 semanas, que é aproximadamente 3 meses, né, um pouquinho menos, o bebê ele já está totalmente formado, ele já tem impressão digital, ele já tem movimentos, ele tem cérebro e o coração dele já bate. Então, por isso, eu digo não a matar vidas dos inocentes e sou favorável a essa moção. Sou contra a liberação da ADPF 442. Coloco a moção número 002/2023 em votação única. Pergunto a cada vereador. Vereador Edeclésio? A favor. Vereador Zanei? A favor. Vereador Antônio? A favor. Vereadora Daiane? A favor. Vereadora Rosimari? A favor. Vereador Alexandre? A favor. Vereador Max? A favor. Vereador Hélio? Aprovo. Dou como aprovada por todos os vereadores a moção número 002/2023. Grande expediente, palavra livre. Escrita secretária Ana Paula Batista Borges. Pode tomar. De cá, isso. Boa noite a todos. Eu venho até aqui para dar publicidade às eleições do Conselho Tutelar. Isso. Estão estudando agora? Não, não sei. Não. Vai. Mais Mais perto. Deu? Agora sim. Ah, tá bem. Então, vou começar de novo, né? Boa noite a todos. Eu venho até aqui à tribuna para dar publicidade às eleições do Conselho Tutelar, que acontecem a cada 4 anos. Elas são unificadas no Brasil, ocorre em todo o território, né, no dia 1º de outubro, das 8 horas às 17 horas. O local que vai acontecer aqui em Atalanta é a Câmara de Vereadores. Nós fizemos as agregações no cartório eleitoral e gostaria de que vocês também, como vereadores, fizessem a divulgação para as pessoas virem votar, porque são os nossos representantes. Vão entrar 5 candidatos, né? Temos 6 candidatas e 5 vagas, né? Tínhamos 7, mas uma candidata desistiu no meio do processo para estar divulgando para a população estar vindo votar. Porque, né, também vem de encontro a esse tema que foi falado sobre o aborto. Eles vão ser os nossos representantes dentro da sociedade, dentro do município. Cada município possui um conselho tutelar, né, para zelar sobre os direitos da criança e do adolescente. O conselho tutelar vai trabalhar com a criança, né, que é até 12 anos incompletos, e a partir dos 12 a 18 anos, trabalha também ali com os adolescentes, né, guardando todos os direitos. Para isso, podendo requisitar em órgãos públicos como serviço social, saúde, educação, previdência, trabalho, além de outros trâmites de alguns casos que são encaminhados diretamente para o Conselho Tutelar, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação à eleição que eu possa estar sanando. Boa noite, Ana. Seria, no caso, 6 candidatos, mas 5 serão votados, daí 6º seria, no caso, suplente, tipo, digamos. Isso, os 5 mais votados entram e assumem como titular. A posse vai ser no dia 11 de janeiro.
E a outra candidata, né, que são todas mulheres, não tivemos nenhum homem inscrito, fica como suplente. Daí entraria para cobrir período de férias. A lei determina que as férias sejam consecutivas, né, que a gente possa entrar às 5 para não ficar aquele revezamento de suplente, né, para ser mais fácil. E porventura cobrir alguma licença maternidade, algum atestado, algo nesse sentido, é chamado sempre o suplente. Era essa a minha pergunta, obrigada. Ana, só também uma pergunta. Sim. Na hipótese de uma titular que foi eleita ela desistir no meio do processo, como já aconteceu, né? Nesses outros, dessa suplente assumir. Aí depois, caso não tem mais suplente, no caso, né? Daí depois é outra eleição? Sim, isso para já... preencher aquela vaga daí? Sim, isso é uma já... eleição específica daquela vaga que falta. Isso já aconteceu. O ano passado aconteceu. A gente fez uma eleição suplementar daí. Nos 2 primeiros anos de mandato, a gente faz uma eleição suplementar, que é todo o processo da mesma maneira. Todo mundo vota igual a eleição agora? Agora, igual a eleição agora. Para votar tem que estar no caderno, né, no caderno da lista de eleitores do município.